Livros Universo em Desencanto, sexto fascículo da réplica, página 67. O porquê a humanidade nunca pôde descobrir a sua verdadeira origem e a sua personalidade, verdadeira racional. E assim, a razão do mundo nunca foi encontrada pelos seus habitantes, porque seria como sempre foi, a coisa mais impossível. Porque o mundo não foi determinação dos seus habitantes, para que soubessem como determinar esta gleba universal. E de forma, por passarem por uma infinidade de transformações e gerações, é que perderam por completo o sentido das coisas, o sentido do princípio e o sentido dessa transição. Vinha a extinção de uma formação, entravam em outra. Vinha a extinção daquela, entravam em outra formação. E com o tempo, a extinção se transformando assim numa infinidade de mudanças. Hoje é uma coisa, depois outra e assim sucessivamente. Então, pelas transformações de classe que vieram passando, tinham que forçosamente perder a noção exata da origem, como viria a extinção dessa geração que estão. Por meio do progresso, da degeneração, como assim foram as demais gerações. E assim foi a evolução da deformação racional, se transformando em espécies diferentes, de eternidade em eternidade, que deu causa às 21 eternidades. Vinha a extinção de uma eternidade, passavam para outra classe inferior. Vinha a extinção daquela classe, passavam para outra classe inferior. E assim se passavam descendo de classe até chegar à 21ª classe, que é a 21ª eternidade. E se não é o conhecimento de redenção universal, o conhecimento racional, que está em suas mãos, vinha a extinção dessa classe, e iam para a 22ª classe, e assim, descendo sempre de classe, por irem se degenerando, e tudo que se degenera diminui. Diminuindo desce, enfraquece, e cada vez mais a multiplicação desaparece. Foi o que se deu do princípio da deformação até agora, a degeneração em franco progresso, sobre tudo que está deformado. Então, por passarem por essa infinidade de mudanças, ficaram completamente desconhecidos do passado, a não ser mais ou menos de civilizações extintas, que são o testemunho dessas 21 civilizações extintas, que cada qual teve o seu progresso degenerativo, e por isso foi impossível descobrirem a origem verdadeira dessa geração. Tentaram descobrir uma infinidade de formas e maneiras, mas nunca conseguiam, porque não podiam conseguir, por não ter base nem lógica. Tinham que ficar por saber, até que de cima, do Poder Supremo, viessem todos os esclarecimentos da verdadeira origem, com base e lógica, e uma infinidade de provas e comprovações, para que admitissem, com respeito e sinceridade, o que é de verdade das verdades sobre a origem da humanidade. Então, a autoridade superior, o racional superior, por ser de um mundo superior, o mundo racional, mostra à humanidade a sua verdadeira origem, e como de lá saíram, e como para lá voltarão. E assim, viviam experimentando tudo, para acertar ou não. Acertar de forma aparente, e por tudo ser aparência, todos tinham que viver como vivem, duvidando de tudo como até hoje. Vendo a realidade positiva provada e comprovada, muitos já se conscientizaram da realidade absoluta, mas outros duvidam que tal coisa exista no mundo. As aparências, esta vida hipócrita de fantasias, é que deram motivo de todos viverem duvidando de tudo, nem vendo a realidade consumada, ainda estão duvidando. Estão sentindo a realidade positiva, ainda está duvidando, porque acostumados nessa vida de incertezas, nesta vida de fantasias, nesta vida de hipocrisias, nesta vida que a palavra é mentira. Então, ficaram todos nessas condições deploráveis de duvidar de tudo que existe. Para chegar a uma conclusão real, é preciso que conheçam profundamente o que é cultura racional. Então aí
chegam à conclusão real e têm a maior decepção de encontrar o que não esperavam. Esperavam tudo no mundo, menos que a verdade existisse. Palavras de formação ideológicas dos que não acreditavam mais nem em si mesmos. Então, tinham todos que serem assim, dessa maneira, por viverem nesse paliativo, nesse engodo ilusório, onde todos iludidos e iludidos, dizendo consigo mesmo: isso é uma vida de fingidos, eu finjo e todos fingem. Que vida triste e irregular, e por serem todos assim, é que ninguém tem confiança em ninguém. Então, vivendo dessa forma horrivelmente, deste jeito, ninguém podia ter confiança em ninguém, aparentando sempre ter confiança, jogando com duas personalidades, uma por fora, outra por dentro. Por fora dizendo uma coisa e por dentro dizendo outra. Por fora gostando muito e por dentro desgostando. E assim, na humanidade venal, criminosa desse jeito, por terem duas personalidades, uma escondida no íntimo e outra por fora, para as aparências. Então, vivendo hipocritamente desta maneira, a falsidade regendo sempre, sentindo uma coisa, aparentando outra, e daí respeitando por fora e desrespeitando por dentro, aparentando todo o respeito por fora e desrespeitando dentro do íntimo, duas personalidades em uma só. Então, dentro desse jogo horroroso, é que fazia que todos desconfiassem de tudo e ninguém tivesse confiança em ninguém. Um jogo bom por fora, com aparência muito boa. Por dentro do íntimo, completamente ao contrário. Então, duas personalidades em uma só. Uma escondida e oculta, outra visual. Ainda tem outra, a terceira, que é a imaginação, criando imagens sobre isto, sobre aquilo outro. Então, são três criminosos em um só: imagens boas, imagens ruins, imagens criminosas, imagens monstruosas. Então, três personalidades em uma só, e diante do ser humano ter esta condição criminosa, é que todos viviam desconfiando uns dos outros. Ninguém tinha confiança em ninguém. Agora, existe a outra personalidade, que é a única positiva, certa e justa, a personalidade racional. É esta que estão neste momento, na cultura racional, adquirindo o equilíbrio justo e certo, o equilíbrio racional. Então, anulam as outras três personalidades, mas para adquirir a personalidade racional, é preciso se desenvolver racionalmente, lendo e relendo a cultura racional, para se desenvolver na pessoa o ser racional. Depois de desenvolvido, está ligado ao racional, e uma vez ligado ao racional, tem o domínio justo e certo racional, e daí são eliminadas as três partes criminosas do corpo humano. Mas isto, muito naturalmente, adquirem a personalidade racional por serem de origem racional. Então, é com grande naturalidade e sem esforço que nasce em seu eu a personalidade racional, tornando em si então um aparelho racional. Mas existe outra personalidade no corpo, a do animal racional. É a personalidade de bicho racional. Então, esta é o extremo. Pensa como um bicho e imagina como um bicho. Ainda existe outra personalidade no corpo humano, é a personalidade elétrica e magnética. Agora, que confusão tudo isso agindo em um corpo só. Que desequilíbrio íntimo e mental totalmente desregulado. Eis aí a razão do desequilíbrio da humanidade. Cada ser desse transmitindo as suas influências no ser humano. E por o ser humano ser dessa forma, é que nunca pôde atingir a realidade absoluta, para conhecer a sua verdadeira origem. Tentaram de milhões de formas descobrir a origem verdadeira, mas nunca conseguiram. Não podiam descobrir, por serem seres dominados por tudo quanto é influência negativa, por serem seres adequados a esta natureza, por serem seres de matéria. A matéria é negativa, uma coisa esquisita, sem garantia alguma e por não ter garantia alguma, é negativa.
Então, de forma alguma nunca puderam encontrar a fórmula real da causa e da origem do animal racional. Então, forjaram um meio mais fácil de entendimento progressivo para poderem viver. Então, há muito prejudicados neste modo de viver, que há muito vêm sendo lapidados para o brilhantismo da forma que inventaram e criaram para aparentemente corresponder e assim, vivendo dessa forma berrante, berrante mesmo, por se multiplicar o sofrer, e todos penando, e todos sofrendo, e todos querendo socorrer, sem saber, e todos querendo endireitar, sem poder, todos querendo melhorar, tudo sem poder, e todos querendo fazer na terra um paraíso somente de coisas boas, sem poder, porque se organizaram nesse percalço para calçar todos com o bem, que a intenção de todos sempre foi boa, mas essas lutas, que já vêm de eternidades antigas, e nunca conseguiram pôr em forma de bem-estar a vida deformada. Se uns estão satisfeitos de um jeito, outros insatisfeitos de outro. Se uns estão bem de um jeito, outros estão mal de outro. E assim vem florindo esta forma de longos séculos e veteranas eras. Nunca houve quem pudesse contemplar todos em um nível, que não pudesse haver reclamações. E assim sempre foi a vida humana, de longos séculos e veteranas eras, e sempre mais para baixo, pelo progresso da degeneração, aumentando em tudo a degeneração, pelo progresso da degeneração. E todos esperavam a extinção dessa geração pelo próprio progresso da degeneração. Então muitos pensadores diziam: a poluição vai destruir a humanidade. Esqueciam que a degeneração é um fato consumado para a extinção, mas não chegando a esse estado crítico de extinção, por estar aí em suas mãos, a volta de todos para o mundo racional, a volta do racional que aqui na Terra veio passear para o seu mundo de origem, o mundo racional. Mas que passeio tão bom que ninguém quer ficar aí. Todos querem voltar para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Como quem diz: nós estamos aqui num mundo que não é nosso, e por não ser nosso, é que nós estamos aqui penando e sofrendo. Chega de penar, que eu já não aguento mais. Eu quero é voltar para o meu mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo dos racionais. E assim, vejam a confusão generalizada pela formação do ser humano e a formação ser confusa por natureza, de estar em um corpo representando várias facções, e é por isso que a pessoa uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, está ligada noutra, outra hora está assim ou assado. Ligações diferentes que fazem a mente e o eu mudarem de quando em quando. Ainda tem a parte prejorgativa, que é o vento dos elementos de sua natureza, que mexe com o pensamento e o íntimo também. Então, que balaio de desajuste é o corpo humano? É um balaio. Está sempre balançando, sem estabilidade, um louco com aparência de bom, pela anormalidade atuante a todo instante no corpo. Ainda tem outra personalidade, a atuação dos habitantes do espaço. Então diz o ser humano: que lapidação! Ainda mais diz: é por isso que o ser humano sofre demais. Desta maneira, tem que sofrer mesmo muito, e se tornar um joguete de todas essas forças, de todas essas coisas. Então diz o outro: o ser humano tem um vulcão de ruínas dentro de si. Diz o outro: tem. Tanto tem que o ser humano é feroz e explosivo. Pronto, não precisa dizer mais nada. É isso mesmo. Então, o que é que somos na vida? Um canhão verdadeiro para a destruição de tudo. O ser humano é um canhão? É. Por isso não passa de um parasita. Nasceu em cima dessa terra, sem saber por quê, nem para quê. O parasita o que faz? Só destrói, nada dá, tudo tira. O canhão, que é que faz? Nada dá, só destrói. Então diz o outro: é por isso que nascemos só para destruir. Não damos nada a essa natureza e dependemos dela, e só sabemos destruí-la e explorá-la, sob todos os pontos de vista.
É chocante e humilhante descrever a personalidade da humanidade, mas a verdade é esta. Mas agora, todos com o conhecimento em mãos, para deixarem de ser assim como são, voltando ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e dando um adeus para esse caos de desventuras, ao qual aí estavam submetidos. E ainda tem mais ligações a descrever sobre o corpo do ser humano, que são as influências dos planetas, as influências astrológicas, as influências dos astros, sendo o ser humano um poço de ruínas, e por ser um poço de ruínas é de matéria, e por ser um poço de ruínas, por si mesmo se destrói, e por ser de ruínas não tem garantias. Veja a contingência em que a humanidade chegou, o super fim do nada ser, e julgando tudo ser, por desconhecer quem é o seu ser, a forma real do seu ser, a desventura personificada, porque matéria não vale nada. Então, coloque-se na sua mesquinha posição de nada ser. O louco não regula como aí está e, por isso, pensa ser o que não é. Pensa tudo ser e, na realidade positiva, nada é. Então, procura-te conhecer para saberes quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu ser. Sois os corpos imprudentes e, por isso, aí estão as imprudências da sua própria destruição, que iam em extinção por não saberem o porquê assim são. Então, veja e sinta a tua condição de nada ser, parasitas que querem ser o que não são, e é por isso que aí está esse jugo de incompreensões, onde todos descompreendidos e sentindo um dilúvio desabar da maneira que a condição levou todos nesse barco de ruínas e descompreensão. Mas tudo isso agora, a divina providência, livrando todos da pior hora, com o conhecimento que aí está em suas mãos, de recuperação da humanidade. O vento estava forte sobre o mundo, o vento das hecatombes e da destruição. Mas o vento vai acalmando, 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 desaparecendo, sumindo até sumir de uma vez, e a restauração universal para a salvação de todos universalmente. Portanto, nada está perdido, tudo em caminho de recuperação. Isto é para expor os motivos da condição humana, tão dilaceradamente, com o destino de sua extinção, e hoje, em suas mãos, a sua recuperação, e toda a humanidade, voltando todos para a eternidade, o mundo racional.